Nesta primeira hora o que vamos saber foi que os métodos podem ter visibilidade pública ou privada. Existe também ainda um outro tipo de visibilidade que é o Protected, mas isso depois é dado em programação 2. Portanto, para já o que temos é Public e Private. Para já temos só estes dois tipos de visibilidade. A ideia é todos os métodos importantes são métodos públicos, ficam visíveis para fora, tudo que for métodos auxiliares ficam escondidos, então a visibilidade é privada. Já agora, digam-me o seguinte, o sinal mais serve para quê? O que é o sinal mais? Este é para Adicionar, concatenar. Concatenar mais, não? Sim, para fazer a adição. Desculpa, é o contrário. Mais é para concatenar e o mais é para utilizar a adição. Não, eu quero só o sinal mais. O operador mais, o que é este operador mais? Sim, pode ser a adição de dois números, pode ser a adição de dois números inteiros, a adição de dois números reais, pode ser juntar strings, juntar duas frases, pode ser um número positivo, se eu escrever 4 mais 4 é a adição, se eu escrever mais 4 menos 7, este menos 4 é indicar que é o valor positivo. Se escrever uma frase x igual mais 7, neste caso este mais é juntar o valor a uma string. eu tenho que passar para Portanto, o operador mais tem muitos significados diferentes. E agora vamos a outro operador. O pontinho. O pontinho serve para quê? Multiplicar, neste caso, em termos matemáticos. Para finalizar uma coisa. Também serve para É concatenar. assim, em português serve para finalizar uma frase. Agora Também serve Eu estava a pensar aqui, a pensar no Java. aí é para dar início a. É como se fosse abrir abrir uma árvore, abrir uma árvore entre as classes. duas classes. Eu dou a classe, ponto, dou a subclasse, ponto, dou o método. Separam duas classes. Ora bem, para já, 7.5, aqui o pontinho é para separar as caixas decimais da parte inteira. É porque esta opção é Ok? Se eu quando efetuei aqui, mas se a gente quer o último, que é o que tens que ativar com este aqui, o Express, só quer mais. Esse x entrar mais 7 significa que sempre que se dá o resultado de x usa 7. O último é até que as cenas todas. não, isto é o número de 7.5. Isto junto ao 7 ao x. Isto é uma frase, o resultado disto é a frase x igual a 7. Este é o resultado disto. Isto junta. Então, imaginemos que a gente tem o x dá 10. Sim. Depois com o 7 fica x igual a 10 mais 7. Isto é texto, isto que está aqui é texto. Isto é uma frase normal. Quando eu escrevi o x não precisa qualquer, é uma frase normal. Ora bem, o operador ponto serve para indicar casos decimais no número real e serve para invocação de métodos. Sempre que estamos a chamar um método, temos que colocar o pontinho. Sempre. E essa vai ser a regra que vamos aplicar aqui. Portanto, não podemos chamar um método sem existir lá o pontinho. Eu penso que havia alguns métodos que foram chamados sem o pontinho. Deixem-me ver. Vamos aqui à classe MyMath. Aqui. Portanto, este está mal. Falta ali um pontinho para chamar o método. Portanto, para chamar os métodos temos que ter que colocar sempre um pontinho. O operador de acesso a métodos. Isso está colocado. Qual é o get x2 e o pessoa tem aí get ox? Não, mas este get-ox é para chamar isto aqui. Portanto, o x2 tem que inicialmente fazer esse cálculo e depois é que só continua a resolver o resto. Mas isso está mal escrito? Não, assim está bem. Só que eu quero que
para chamar qualquer método tem que existir aqui o pontinho. Portanto, sempre que chamam um método tem que existir ali o pontinho. Portanto, a partir de agora não podem chamar nenhum método sem colocar lá o ponto. Então ali dentro do get tem que colocar o math ponto, não é isso? Portanto, tem que colocar aqui assim, ponto aqui. Tem que colocar aqui um ponto. Ah, sem indicar de que classe que é. Não, No a pessoa só tem que indicar de que classe é que é. A pessoa tem que indicar. Então é isso que vamos chegar lá. Vamos chegar lá qual é a final da classe. Ora, antes do ponto podemos colocar duas coisas. Duas ou três coisas, ou quatro coisas. Eu até vou escrevê-las aqui assim. Portanto, antes do ponto podemos colocar. Eu vou colocar aqui em comentário. Ora bem, isto é uma regra de estilo que têm que utilizar sempre, que é, ao chamar os métodos, tem que chamar o método e indicar onde é que esse método existe. É por isso que o pontinho está ali, que é para indicar onde é que o método existe. Mesmo estando dentro da mesma classe. Mesmo estando dentro da mesma classe. Operator ponto. Ora bem, do lado esquerdo do ponto, podemos ter várias coisas. Podemos ter o nome da classe. O pontinho serve para chamar método. Se eu aqui, eu para chamar a raiz quadrada faço math ponto. Portanto, sempre que eu quero chamar um método ou uma função, eu tenho que colocar o pontinho. E do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo do pontinho, eu tenho que indicar onde é que o método ou a função está. E existem muitas formas de indicar isso e é isso que eu vou explicar agora. Portanto, do lado esquerdo do pontinho pode estar o nome da classe. Pode estar o nome da classe se método for estático. Portanto, se o método for estático, do lado esquerdo do pontinho está o nome da classe. Exemplo: math.sqrt de um determinado valor. SQRT. Estático significa. Agora eu vou olhar aqui a documentação. Vamos aqui à classe math. Bem, temos aqui diversos métodos. Temos que o E é uma constante do tipo real, double, e é estática. O π é uma constante real e é estática. Todos os métodos que estão aqui recebem valores agora e são todos métodos estáticos. Devolvem valores e são métodos estáticos. Ora bem, o que é um método estático? Portanto, o método estático é um método especial que... não, assim, a questão não é essa. É que o método estático pode ser invocado só com o nome da classe. Portanto, assim, depois tem certas regras especiais que depois isto vai ser explicado em programação 2. Portanto, para já... O que vocês têm que perceber é que se o método for estático, e isso olham para a documentação para ver se o método é ou não estático, porque se for estático aparece na documentação, isso é que o método é estático. Se for estático, chama-se o método com o nome da classe. Vamos ao segundo caso. Do lado esquerdo pode estar o nome de um objeto. Exemplo. Bem, exemplo, temos aqui um exemplo, aqui assim, vou copiar este exemplo. Ok, eu vou, deixa-me ver se assim se vê melhor. Assim. Assim, e agora zoom.
Temos aqui um exemplo onde do lado esquerdo do pontinho está o nome de um objeto. Ou seja, o que nós temos que pôr é mais nada. Não. O que é que significa o status? É assim, o método estático é um método especial que pode ser invocado com o nome da Mas o classe. que é que isso vai influenciar de ser estático e de ser outra coisa qualquer? É assim, tem muitas influências. É assim, o método estático só pode aceder a variáveis estáticas, não pode aceder a variáveis de instância porque não há objeto. Então, tem muitas regracinhas, mas são regras que vamos aprender em programação 2. Portanto, aqui, o que vocês têm que perceber é que têm que ir à documentação, ver se o método é estático. Se o método for estático, chamam com o nome da classe. É o que têm que perceber. Portanto, agora não é importante a perceber a lógica do que é o método estático e como é que se cria um método estático e essas coisas todas. Ora bem, terceira possibilidade, do lado esquerdo do pontinho pode estar a instrução diz. Exemplo. Portanto, do lado esquerdo podemos ter a instrução diz. Portanto, a instrução diz, na verdade, este diz é uma referência para o próprio objeto. Portanto, este diz quer dizer que é o próprio objeto. Portanto, quando estamos a programar uma classe, é a própria classe. São os métodos que estão na própria classe. Portanto, é este diz que temos que colocar e era que faltava ali na classe MyMath. Falta este diz. A dizer que é um método da própria classe. Portanto, aqui no código, agora vamos aqui ao código, o código era onde estávamos. Aqui no código, andar um bocadinho para cima, o que falta aqui é o this. Indicar que o get auxiliar é um método que está definido na própria classe. Se fosse de outra classe, tínhamos que pôr o nome da outra classe. Se fosse da outra classe, em princípio colocava-se o nome da outra classe no método estático ou o nome de um objeto de outra classe. Mas se fosse o objeto da outra classe, não preciso pôr o nome da classe, tem que pôr o objeto. É como tu fizeste aqui no outro lado. No principal. Ora, aqui falta também o this. This ponto. Portanto, todos os métodos têm que ter o pontinho antes e têm que, antes do pontinho, dizer onde é que está esse método declarado. Isto tem que ser igual, mas isto podia chamar ao lado. Portanto, é necessário colocar aqui o this antes de chamar a função getAuxiliar. Portanto, estamos a indicar que a função getAuxiliar está declarada na própria classe. Podes criar um novo objeto. Pode ir abaixo das coisas. Sim. Porque tu carregas o tipo de objeto. Só um minuto, eu vou só copiar esta linha como exemplo.
Quarta possibilidade, instrução super. Isto vem da super classe. Se eu botar só o desse numa livraria, Ora bem, o desse tem que aparecer antes de cada um dos métodos. Portanto, antes de chamar o método get auxiliar tem que aparecer o desse ponto. Já estamos a indicar que esse método get auxiliar pertence à própria classe. sim, mas a pessoa depois foi mudar. Sim, eu mudei duas vezes. Aqui em cima mudei duas vezes. Coloquei o this antes daqui, antes deste método, e coloquei o this antes. Portanto, alterei. Coloquei o this no get x1 e no get x2. Portanto, ambas as funções. Isso é só para a organização, não é? É assim, isto permite que a leitura seja muito mais fácil. Porque assim eu olho para o código e vejo this ponto e eu sei logo automaticamente que este método get auxiliar está nesta própria classe. É assim, e depois isto vai ser utilizado para outras coisas também. Depois já estamos a utilizar o operador pontinho só para os métodos, mas depois também vai ser utilizado para os atributos. A lógica é a mesma. Mas para já vamos só fazer isto para os métodos. Portanto, ao chamar um método ou uma função, têm que colocar sempre um pontinho e indicar onde é que esse método ou função está declarado. Até aqui está percebido? Ora bem, esta instrução super, eu daqui a pouco volto aqui. Agora vou dar uma volta grande e depois volto aqui. Agora para conseguir explicar isto, vou ter que dar uma volta grande e daqui a pouco eu chego aqui a instrução super. Sim, ok. Neste caso, para este exemplo, não se consegue muito bem chamar aqui o super. Mas temos eu vou já explicar isto. Ora bem, esta classe, como vimos, esta classe MyMath tem só estes dois métodos visíveis. Neste momento eu só posso chamar o getX1 e o getX2. Mas eu vou querer fazer uma coisa diferente, que é, eu vou querer que esta minha função MyMath tenha todas as funções da classe Math mais estas duas. Portanto, em vez de eu ter duas classes, eu vou pegar nas duas classes e junto as duas numa. Portanto, assim não é necessário para estar a chamar métodos de uma e métodos da outra, eu chamo para métodos desta classe. Como é que isso se faz? Isso aqui isso é efetuado através de herança. Portanto, eu vou dizer que a minha classe vai herdar todos os métodos da classe Math. Então eu vou chegar aqui e escrever extends Math. E isso vai permitir que não faça tempo. Isto vai fazer com que esta classe MyMath herde todos os métodos que estão na classe Math. Portanto, agora eu posso chamar o método getX1, getX2 e todos os métodos que estão aqui. Eu com este objeto eu posso chamar, ou com o nome da minha classe eu posso chamar. É assim, neste caso, assim, para já fica aqui. Mas isto depois pode ser alterado, mas para já fica aqui. Mas para já eu só adicionei isto. A dizer que esta minha classe vai receber tudo o que tiver a classe Math. Vamos ver a diferença. Compilar. É assim, esta classe ele não deixa porque ele diz que a classe é final. Então a classe é final, então não deixa. Então a partir daqui eu não consigo. Uma classe que consiga fazer. Nenhum de outra classe? Não, eu vou aqui. Ora bem, por exemplo. Vamos aqui à documentação. Andar para trás. Documentação aqui. Eu vou querer Java Task Force. Java Task Force, util.
Random generator. Eu vou precisar aqui dos importes. Vou precisar dos importes aqui. Ok. Importa ACM.util.asterisco. Então, incluir tudo que está ali no util, mas queria incluir só mesmo esta classe, random generator. Então tem que colocar no início o importa. Importa ACM.util.asterisco. Foi só um exemplo do processador. Sim, tem só um exemplo. Neste momento o que estou a fazer? Estou a criar a minha classe MyMath, e estou a dizer que esta classe vai receber todos os métodos que estão nesta classe Random Generator. Portanto, estou a criar uma classe à custa da outra. Ora, vamos ver quais são os métodos que existem na classe Random Generator. Ora bem, documentação, classe Random Generator. Ora bem, se não consegue encontrar o Random Generator, quer dizer que ou falta isto, ou falta o import, ou então não está mal escrito. Falta o import. Há estas duas possibilidades. Ou falta o import, ou não está mal escrito. O asterisco significa o quê? É tudo, não é? É tudo. Tudo o que está naquela pasta. ACM-util. Portanto, eu estou a dizer que eu quero utilizar, ou que posso utilizar todas as classes que estão naquela pasta. ACM-util. Ora bem, a classe Random Generator tem o quê? Tem este método getInstance, obtém um objeto dela própria, o método para obter um número booleano aleatório, portanto devolve verdadeiro ou falso, de forma aleatória, devolve uma cor aleatória, devolve um número real aleatório dentro deste limite, devolve um inteiro aleatório dentro deste limite. E aqui é que temos mais, depois temos aqui alguns outros métodos que são herdados. Ora bem, quando eu digo que a classe MyMath está a estender isto, está a herdar esta, quer dizer que eu estou a receber todos estes métodos que estão aqui. Portanto, é isso que temos agora a ver. Eu venho aqui, compilar, eu vou criar um objeto deste do tipo MyMath, e então tenho aqui os métodos, posso chamar os dois métodos que estão na própria classe, posso chamar os métodos que estão na classe Random Generator, portanto que eu herdo diretamente da Random Generator, só que por sua vez a classe Random Generator vai herdar da classe Random e a Random vai herdar da classe Object. Isso é o que temos aqui na documentação, que é isto. A classe Random Generator herda da classe Random e a classe Random herda da classe Object. Portanto, isso quer dizer que eu posso ver os métodos que estão nesta classe, posso ver os métodos que estão nesta e posso ver os métodos que estão nesta. E agora, eu com a minha classe vou chamar todos esses métodos. É isso que temos aqui, que é chamar os próprios métodos da classe, os métodos que existem dentro da classe Random Generator, da classe Random e da classe Object. Por exemplo, nextCaller. Vamos aqui utilizar este método nextCaller. Se eu escolher aqui o método nextCaller, ele devolve um objeto do tipo caller. Ele diz, ok, obteve um objeto do tipo caller. A gente chega aqui, inspecionar, consegue ver aqui os valores. Ok, e portanto, a partir daqui não se consegue bem ver o que é uma cor. Tudo bem, obtém-se um objeto do tipo caller. Eu cheguei aqui, Random Generator, por exemplo, obter um número inteiro. Eu quero um número inteiro quero um número aleatório entre 10 e 20. 10 e 20. Portanto, obter um número aleatório entre 10 e 20.
Obter o número aleatório entre 10 e 20, faz OK. E obter o número 19. Portanto, eu obtive um número aleatório entre 10 e 20. Porque agora estou o random generator. Sim, porque a nossa classe está a herdar da classe Random Generator. Portanto, recebe todos os métodos públicos da classe Random Generator. E depois a classe Random Generator herda da classe Random, quer dizer que a classe Random Generator herda todos os métodos públicos da classe Random. Ora bem, visto isto, eu agora quero o seguinte. Eu quero, na minha classe, criar um método para obter um número aleatório de um dado. Portanto, os dados têm números entre 1 e 6. Quando se lança um dado, eu tenho um número entre 1 e 6. Portanto, eu quero, dentro aqui da classe MyMath, um método que devolve o número aleatório de um dado. Portanto, vamos criar esse método. Classe MyMath. Eu agora quero aqui um novo método. Public. Quando eu quero o método, eu quero que seja visível. O número, portanto, um dado é um número inteiro entre 1 e 6. Portanto, isto será um inteiro. Get dice value. Portanto, obter o valor de um dado. Isto tem que devolver um valor entre 1 e 6. Nesse caso não tínhamos que fazer o Extend Random Generator também. Já temos. Já temos. Isso é o que temos aqui em cima. Estamos No mesmo MAF, na classe. a classe MyMath já está a estender o Random Generator. Como está a estender o Random Generator, quer dizer que eu recebo os métodos todos da classe. Se a classe não tivesse a estender o Random Generator, eu tinha que criar um objeto tipo Random Generator e depois chamar esse objeto para obter um número aleatório. Portanto, como a nossa classe tem acesso a todos os métodos da classe Random Generator, porque herda isso tudo, está a herdar os métodos todos, eu posso chamar os métodos que estão aqui nesta classe. Vamos à classe Random Generator, então eu vou chamar o método NextInt e indico qual é o limite inferior, qual é o limite superior. Esta classe é fazer return NextInt, abre parênteses, o limite inferior é 1, limite superior é 6. Mas por que 6? Porque os dados é um número de 1 e 6. Quando se lança um dado póquer, um dado daqueles jogos, é sempre... Já não tem a ver com a equação? Não, agora sim. Não, é assim, para já eu estou aqui a explicar, estou aqui a tentar explicar a parte da herança e depois vou explicar o super. Next, sim, falta aqui um T. NextInt. Portanto, eu estou a criar esta classe MyMath, portanto, eu tenho aqui um conjunto de funções matemáticas e também tem uma função que devolve o valor de um dado. Portanto, ao lançar um dado, devolve o valor entre 1 e 6. Ora bem, compilar. Portanto, não há erro nenhum, compilou. Portanto, ele recebeu este método através da herança. Agora, se executar isto, vamos executar isto, criar um objeto. Ok. E agora temos aqui o método para obter o valor do dado. É só chamar o método não recebe nada e devolver o número 4. Portanto, se chamar os métodos, vai dar sempre números aleatórios. Repetiu o 3, repetiu o 5. Isto irá sempre dar números aleatórios. Chegou a 1. Tu chamou este método do MyMath, portanto cria um objeto da classe MyMath e depois, a partir daqui, podem chamar os métodos. Até se não vai tratar a fazer nada aí.
Assim, isto está a fazer outras coisas, mas pronto, está a exemplificar como é que podemos criar objetos a partir de outra classe. Sim, mas para este caso não é importante. Ora bem, está a funcionar esta parte. Ora bem, segundo o que eu exigi há um quarto de hora atrás, ao chamar o meta é necessário colocar o pontinho e dizer onde é que o meta está. Ou seja, Quer dizer, aqui assim temos que colocar o pontinho e temos que antes indicar onde é que o meta está. É assim, coloca-se random generator se o método for estático. Vamos ver se este método é estático. Vamos à documentação. Documentação, o método não é estático. até um desses. Já instalei tudo. Portanto, este não pode ser o nome da classe porque o método não é estático. São desses. Então, vamos ver quais são as outras possibilidades. Outras possibilidades que temos. Portanto, o nome da classe não pode ser. O método não é estático. Utilizar o nome de um objeto, portanto nós não criamos nenhum objeto da classe random generator, também não pode ser. Utilizar o this, aquele método, é assim, e está declarado na própria classe, aquele método, existe dentro da própria classe? Existe. Existe herdado, mas portanto, não está visível na própria classe. Então é o super? Sim, então vai ser o super, sim. O super porque eu estou puxando lá da classe mãe. Da super classe. Portanto, quando temos herança, portanto, neste caso, eu vou fazer antes aqui assim. Nós pusemos desse getOut porque o getOut foi o método que nós criámos dentro da classe. Certo? Este, sim, porque aqui foi o dito porque é dentro da própria classe. Nós criámos esse método. Sim, criámos dentro da própria Não classe. existe na... Sim, portanto, isto não existe em termos de heranças, portanto. Não existe na documentação. Não existe a documentação Se também. eu quisesse que ele não ajudasse. Portanto, se estiver na documentação, mas se não for... Dados tipos de extender. Se não for o... Por exemplo, Coloca o quê? Aí não sou que bucha. Se não quisesse quebrar, só estava já Sim, portanto, se for o método que a pessoa recebe através de herança, tem que colocar o super. Se for o método que a pessoa recebe através da herança. Agora tem como dizer quais classes quero que é minha. Portanto, este método, como é um método recebido através do processo de herança, vamos colocar aqui super. Indicar isso, que isto é super classe, é o método da super classe. É uma coisa. Portanto, eu vou agora aqui fazer um boneco. Paint. Ora bem, Paint, o que é que temos aqui? Temos a classe de cima, que é a classe Random Generator. Random Generator. Então, temos esta classe Random Generator. Não tem assim grandes coisas, então pode ter a linha. Vou comprar um desses. Sabes quanto é que custa na Alemanha? Novos. E agora temos aqui a nossa classe. Quanto é que foste? 720. Eu já não sabe porque é que tem que comprar. Eu devo comprar o Tipo, eu tenho 400 euros para ele. Toma. Se a minha tia está lá, se vier para a minha Portanto, isto é o símbolo de herança. Esta seta é o símbolo de herança. Quer dizer que a classe MyMap está a herdar a classe Random Generator. Portanto, a classe de cima chama-se a superclasse. A classe de baixo chama-se a subclasse. Portanto, esta é a subclasse, a de cima é a superclasse. Se eu conseguir falar, depois eu posso. Portanto, sempre que
na classe de baixo, na subclasse, estamos a chamar métodos da superclasse, utiliza-se a instrução super. Aquele super conta é para chamar métodos da que estão aqui. Este é o processo de herança que podemos, a partir de criar uma classe à custa de outras já existentes. Mas qual é a grande vantagem disto? A grande vantagem é que nós não temos que estar a criar as nossas classes sempre a partir do zero. Por exemplo, nós vamos ver agora no guia prático. No guia prático, nós na aula anterior utilizámos um objeto do tipo GTurtle. Só que esse objeto do tipo GTurtle faz coisas básicas. Não faz nada assim, não tem lá assim métodos muito avançados. Nem, por exemplo, o método de desenhar um retângulo tem, não tem. Então agora eu vou criar uma tartaruga especial que faz retângulos, que faz triângulos, que faz muitas coisas, faz um oval, faz muitas figuras. Então para isso vamos criar uma nova classe que vai herdar da classe GTurtle e vai adicionar os novos métodos. Depois é só criar um objeto desta nova tartaruga especial e então podemos chamar já logo os métodos todos que forem necessários, que forem declarados dentro desse novo tipo de dados. Portanto, isto depois é uma coisa que vamos ver na aula prática. Portanto, aqui o que faltava era super. Era o super. E o super serve para ou seja, a classe base desta deste que nós estamos aqui a programar é a MyMath. sim. E nós apenas dentro da MyMath invocamos e por estarmos a invocar dentro da principal, começamos a usar o super. Sim. A principal. Sim, o super, a instrução super permite, ou serve para invocar métodos da superclasse, da classe de cima, da classe que está a ser herdada. Portanto, aqui ao invocar o método dizemos que a classe onde esse método está é a classe que está a ser herdada. E agora uma questão, será que se eu colocasse aqui disso, será que estava erro? Não, porque esse método Está sendo herdado. está a sendo herdado, a classe herda todos os métodos. Ora bem, se eu colocar disso, também não há erro nenhum. Só em questão de Compilar também não há nenhum erro. em questão de sintaxe daquele que você está explicando, vai estar errado por isso. Ora bem, se eu colocar o desse, não há erro nenhum. Porque o desse diz que o método pertence à própria classe. Mas todos os métodos que são herdados também pertencem à própria classe. Acabam por, no fim, também pertencer à própria classe. Tem que chamar assim do além. Ora bem, a vantagem de utilizar o super é o seguinte. A vantagem de utilizar o super é que estamos a dizer ao compilador que ele só precisa de procurar um método na classe herdada. Portanto, ao utilizar o super, estamos a dizer ao compilador que ele só precisa procurar um método na classe herdada. Se utilizarmos o disso, ele começa a procurar um método nextInt na própria classe e só depois é que vai das outras classes. Portanto, ao utilizar o super, estamos a otimizar o trabalho do compilador. E em termos de legibilidade, este código escrito é muito mais legível. Portanto, é muito mais fácil ler este código se tiver aqui o super e não o disse. Porque o disse parece que é um método aqui, que existe aqui, e que foi criado aqui na própria classe, nesta classe. Ora bem, dúvidas? Compilar. Portanto, o que tem que ficar daqui bem assente é o seguinte. Antes de invocar um método, tem que colocar o pontinho. Portanto, antes de invocar um método, tem que colocar o pontinho. Portanto, se invocarem um método sem o pontinho, até tem desconto. Portanto, tem que pôr o pontinho sempre. Do lado esquerdo do pontinho, pode existir 4 coisas. Pode existir o nome da classe onde o método está, se o método for estático. Pode existir o nome de um objeto, se a pessoa cria um objeto de uma determinada classe.
pode existir o DISE se é um método criado na própria classe ou super se é um método que foi errado.